Graça de Deus e a paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos. E é com muita alegria que eu quero ler a palavra que encontra-se na primeira epístola de João, e no capítulo 5, é o penúltimo versículo, capítulo 5 e versículo 20. E diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, antes de comentar um pouquinho sobre o verdadeiro Deus, eu quero pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E também um convite. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, que isso é importante, temos que aprender mais, irmão. Abaixo você vai encontrar no link todas as informações necessárias para você se inscrever na FAEST Academia. Aproveite e bom estudo. E vamos então à palavra. Meus irmãos, aqui nesta palavra nos fala a respeito do verdadeiro Deus. Se a palavra fala do verdadeiro Deus, tem deuses que não são verdadeiros. E nós conhecemos, pela palavra, o povo de Israel sofreu muito quando entrou na Palestina, porque tinha vários deuses, meus irmãos. Tinha Baal, que incomodou muito. Tinha Moloque, tinha Azerá, enfim, uma infinidade de deuses. E aquele povo adorava esses deuses. E, de repente, era um problema, né? Difícil. Mas aqui a palavra está falando que Jesus é o verdadeiro Deus. Não é um Deus falso, verdadeiro Deus. E ainda diz também, e a vida eterna. Coisa poderosa, meus irmãos, maravilhosa. Você, que um dia se entregou para Jesus, você está no verdadeiro Deus. E esse Deus verdadeiro, o povo de Israel não conhecia também bem. Nós encontramos no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, eu vou ver se eu encontro rapidamente aqui, capítulo 6, uma palavra muito importante que eu quero focalizar sobre o verdadeiro Deus. É no capítulo 6, eu vou até ler porque é muito importante isso. Capítulo 6 de Êxodo, e diz assim, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Então a palavra o Senhor vem da Jeová também. Na tradução do Novo Testamento, do grego, vai dar Kyrios. E agora vamos ver como a palavra se fecha com o termo verdadeiro Deus, meus irmãos. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz desta maneira: e todo joelho se dobrará. Capítulo 2, versículo 7, 8, por aí 9. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é Kyrios, é o Jeová. E aí completa: para a glória de Deus Pai. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, pode proclamar com bastante alegria, e quando vai orar, e você dá glória a Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. E quando falamos no verdadeiro Deus, nós temos que pensar no Pai.
Nós temos que pensar no Filho. Nós temos que pensar no Espírito Santo, que aí é a Trindade divina, meus irmãos. O verdadeiro Deus, o teor, o conteúdo, o todo, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Jesus não é simplesmente uma manifestação do Pai, não, ele é uma pessoa, é a Trindade divina, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas na maneira de definir, um pouco difícil, é um mistério, mas são da mesma essência. Não é 3 deuses, é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Eu estou servindo o verdadeiro Deus, a vida eterna. Você está servindo. E eu estou pregando agora para você. E eu sinto, eu creio que o verdadeiro Deus está comigo. E esse verdadeiro Deus é o Pai, é Jesus, é o Espírito Santo. E outras palavras, a Trindade, que Deus revelou de uma maneira tão poderosa. E ainda é difícil de entender. E ainda muitas pessoas têm dificuldade e não aceitam. Tem classe de pessoas cristãs, e às vezes são crentes fiéis, e até pode ser batizado com o Espírito Santo, os unicistas, mas eles acham que Jesus é apenas uma representação de Deus, que o Espírito Santo é apenas uma representação, não, é uma pessoa distinta. Isso é importante. E aqui nos diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Sabe por quê que João está dando essa mensagem? Porque já naqueles dias, meus irmãos, começou a aparecer grupos. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. E começaram a beber beber água de outras fontes, água suja. E começavam a dizer que Jesus não era o verdadeiro Deus. Começavam a negar que Jesus não existiu como pessoa. Então, João, ele começa de uma maneira tão poderosa. Essa filosofia mais tarde vai ter o nome de gnosticismo. E ele começa logo no capítulo 1 dessa epístola. Nós tocamos na palavra da vida. É tão importante isso, meus irmãos. Quando ele diz, nossos próprios olhos contemplaram, nós vimos, e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós vimos, nós ouvimos, sou testemunha. E João escreveu isso aqui mais ou menos nos anos 80 ou 90. E depois ele encerra dizendo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, você se entregou para Jesus. E ele se apresenta também como Cordeiro de Deus. Oh, que coisa poderosa, meus irmãos. Libertou pelo poder do seu sangue. Como diz Pedro, o Cordeiro que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E diz ainda mais, mas manifestado nesses últimos dias, aquele que já era conhecido como Cordeiro, mas manifestou nos dias de Pedro, como Jesus, como Cristo, morrendo na cruz por você e por mim, e me abriu a porta. Eu tenho esperança de salvação, de vida eterna, e você que é crente tem esperança, porque é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Deus. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente, e eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço, Senhor, pela salvação. Eu quero pedir agora, Senhor, por todo o teu servo, a tua serva. Quero pedir pelos obreiros também, Senhor. Quantos obreiros que passam dificuldade na jornada, Senhor, mas tu estás com ele para abençoar, porque tu és o verdadeiro Deus que tem todo o poder e cuida do seu servo. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.